Amiguinhos, eu sou a Bela. Você já ouviu falar nos sacramentos? Você sabe o que são ou quantos são? Hoje as nossas catequistas Camila e Valéria e mais alguns convidados surpresas vão contar um pouquinho para nós sobre os sacramentos. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e compartilhar com seus amiguinhos. Agora sim, deem um oizinho para eles! Hoje vamos falar dos sacramentos da Igreja, que são sinais do amor de Deus por nós. Os 7 sacramentos são 7 pontos de encontro com Deus, onde Ele espera por nós e nos dá graças para conhecer mais a fundo a comunidade da Igreja. Eles acompanham todas as etapas e momentos importantes da nossa vida e nos ajudam, desde que nascemos, a crescer na vida e no amor a Deus e aos irmãos e irmãs. Cada sacramento possui gestos, palavras e material próprio, mas por trás deles está o amor de Deus. Nesse vídeo temos algumas pessoas especiais que vão nos ajudar a entender mais um pouquinho sobre como os sacramentos fortalecem a nossa fé. Vamos lá? Olá, hoje nós vamos falar sobre alguns sacramentos. O que é um sacramento? O sacramento é um gesto onde Deus se faz presente e nos comunica a sua graça, com certeza. Batismo. Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu sou um dos coordenadores da equipe de batismo da Paróquia Santa Terezinha. Vou aqui tentar passar para vocês um pouquinho do que é o batismo, tá? Primeiro devemos saber o que é realmente o batismo. O batismo é o sacramento que torna a pessoa discípulo de Cristo, templo do Espírito Santo e membro da Igreja. É o primeiro dos 7 sacramentos, a porta de entrada para a vida cristã. Não se recebe nenhum outro sacramento sem antes ter sido batizado. Mas o que é um sacramento? Para nos transmitir a graça, para nos fazer andar no caminho da salvação, Jesus instituiu 7 cerimônias sagradas que a Igreja chama de sacramentos. O sacramento é um sinal sensível instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para nos dar a graça santificante. O que significa a palavra batismo? A palavra batismo vem do grego e significa imersão, ou simplesmente mergulhar. Ou seja, ele é a nossa imersão na fé de Cristo. Como começou o batismo na fé cristã? O primeiro batismo no conceito que adotamos hoje em dia foi recebido por Jesus Cristo por volta dos anos 30 e foi ministrado por São João Batista nas margens do Rio Jordão. Este fato é o marco inicial da vida pública de Jesus descrito na Bíblia. Após isso, ele inicia sua caminhada divulgando a palavra ao lado dos seus discípulos. Mas quem que pode ministrar o sacramento do batismo? Quem normalmente ministra o batismo é o bispo, o padre ou o diácono, que são figuras consagradas. Porém, em uma situação especial, por exemplo, diante de um enfermo em uma situação muito grave de saúde e que não é batizado, ele deseja receber, ou então a família pede que seja feito o batismo. Qualquer pessoa nessa situação pode e deve batizá-lo, dizendo apenas: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto com o polegar da mão direita desenha a cruz sobre a testa, sobre o peito e sobre a boca do enfermo. Quem é o padrinho e a madrinha no batismo? A figura do padrinho e da madrinha do batismo serão muito importante no decorrer da vida cristã desse batizado. Eles serão, a partir daí, os paizinhos e as mãezinhas de fé desse seu novo afilhado. E terão a obrigação de auxiliar os pais dessa criança na educação religiosa desse menino ou dessa menina,
Por isso, é muito importante escolher padrinhos que seguem corretamente e frequentam a igreja na fé católica cristã. Não é preciso que seja um casal. Pode ser apenas um padrinho, pode ser apenas uma madrinha, mas a única exigência é que ambos sejam batizados. E quais são os símbolos do batismo? O batismo, como toda cerimônia realizada pela Igreja Católica, é apoiada por símbolos que ajudam a fixar o objetivo e a mensagem passada. Os principais símbolos do batismo são o óleo do batismo, que é ungido no peito do batizado pelo sacerdote e simboliza que, como óleo, Jesus tem que penetrar no nosso ser. O óleo da crisma é ungido na testa do batizado e significa que ele deve, a partir daí, participar da missão de Cristo com perseverança. O traje branco, que significa o renascimento e a pureza de Cristo, e a água, que é o elemento purificador, que lava, limpa e renova. É o alimento para a semente da fé crescer e dar frutos. Isso é um pouquinho do que a gente pode falar agora sobre esse sacramento tão importante. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, sinta-se à vontade de procurar a mim ou qualquer outro membro da Pastoral do Batismo. Deus te abençoe. Obrigado. Confissão. Nós vamos falar hoje da penitência. A penitência é o sacramento do perdão. Deus que se entrega para nós como misericórdia. Nós somos imperfeitos, nós somos limitados e muitas vezes nós damos asas a esses defeitos e limites e terminamos por ofender os outros, ofender a Deus e ofender até a nós mesmos. Então, Jesus mandou que os apóstolos perdoassem como ele perdoava. Para quê? Para que as pessoas possam se libertar dos seus erros, dos seus limites e possam novamente fazer um caminho de crescimento, servindo o próximo, amando a Deus e amando a si mesmos. Toda vez que nós deixamos de fazer algo de bom, ou então, pior ainda, fazemos por nossa vontade o mal, isso é pecado. Isso precisa ser meditado para que nós mudemos de atitude. A mudança de atitude se chama conversão. Pedir perdão a Deus é a reconciliação. Quem nos dá o perdão de Deus? O sacerdote ou o bispo. E o perdão que o sacerdote dá ou o bispo dão é perdão certeza, seguro de que Deus efetivamente nos acolhe, nos perdoa e nos dá outra chance. Mas quantas vezes eu posso pedir perdão? Jesus não coloca limites. O que Jesus pede é um coração sincero que busque sempre melhorar o seu caminho, para ser sempre mais parecido com Jesus. Por isso, quando nós vemos que erramos, pedimos perdão para recomeçar o caminho de Jesus outra vez. Eucaristia. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Tami e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre a Eucaristia. Sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus, instituído por Jesus Cristo e confiado à Igreja.
Os símbolos que representam o sacramento da Eucaristia é o pão e o vinho. E recebemos eles sempre que vamos à missa. E Jesus está presente na Eucaristia. A Eucaristia não é um símbolo. Jesus está verdadeiramente presente em corpo e sangue. Em cada missa acontece um milagre. No momento sublime em que o padre coloca a sua mão em cima da hóstia, ele a santifica, e naquele momento acontece a transubstanciação. Nossa, mas que palavra grande, né? Bom, eu vou repetir para vocês gravarem. Transubstanciação. Essa palavra gigante quer dizer que a Eucaristia é diferente de tudo que tem no mundo. Ela tem aparência de pão, gosto de pão, mas a substância é Jesus. E assim, ela se torna verdadeiramente corpo, sangue, alma e a divindade de Jesus Cristo. Mas para entender melhor o que é Eucaristia, vamos precisar voltar um pouquinho no tempo, cerca assim de uns 2000 anos atrás, lá na Santa Ceia com Jesus. Lembra, na Santa Ceia, Jesus, ele tomou o pão e o vinho e falou as palavras: Este é o meu corpo e este é o meu sangue. Ele não disse que representava o seu corpo e o seu sangue, mas ele deixa bem claro que é. Está no Evangelho de João, capítulo 6. Ele também instrui para os seus apóstolos fazer isso em memória dele. E é isso que a igreja faz até os dias de hoje. A presença real que Jesus nos deixou nesse sacramento é um grande presente. Ele não precisava fazer isso, mas ele deixou para nós o seu pão, mostrando que ele é o único que verdadeiramente nos alimenta, fortalece o nosso ser, a nossa alma e nos faz crescer, sermos pessoas melhores e amar cada vez mais ao nosso próximo. Jesus, através da Eucaristia, está sempre presente em cada um de nós. Assim, você é presença real e viva em Jesus Cristo através da Eucaristia. Crisma. Olá, meu nome é Leandro, muitos me conhecem como Leco. E junto com a minha esposa Samantha e meus amigos Diego e Letícia, sou coordenador da Crisma da Igreja de Santa Teresinha em Santo André. Você sabe o que é a Crisma? Se você falou a confirmação do batismo, você acertou. Mas como assim confirmação? Bom, quando você era pequeno e não conseguia ainda decidir se você queria ser cristão ou não, seus pais e padrinhos decidiram por você. Te levaram até a igreja e você foi então batizado. Conforme você foi crescendo, eles foram te ajudando a conhecer mais sobre a palavra de Deus e a importância de viver com Cristo. Até que você teve a idade para fazer a catequese e se preparar para receber a primeira comunhão. Durante a catequese, você aprendeu mais sobre a igreja, sobre Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora e o Espírito Santo. A partir do momento que você completa 14 anos, você está preparado então para fazer a catequese da Crisma, onde você vai aprender ainda mais sobre Deus e principalmente sobre os dons do Espírito Santo que você recebeu no batismo. O dom da fortaleza, da sabedoria, da ciência, do conselho, do entendimento, da piedade e do temor de Deus. Você sabe de onde vem a palavra crisma? Vem de Cristo, que significa o ungido. Então, na missa da Crisma, você recebe o óleo do Crisma, passando assim a ser também um ungido de Deus. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a Crisma. Deus abençoe. Matrimônio. Olá, tudo bem? Eu sou o Orlando e hoje eu vim aqui convidado a falar com vocês sobre o sacramento do matrimônio, tá bom? Então vamos lá. O que é o sacramento? O sacramento é um sinal visível, né, do amor de Deus por nós. Começamos lá com o batismo, primeira comunhão, e assim conforme nós vamos crescendo, nós vamos recebendo alguns desses sacramentos.
Dois desses sacramentos, que são sacramentos de serviços, são sinais de Deus sobre a nossa vocação. Quando nós ficamos um pouco maior, nós decidimos se nós queremos servir a Deus dentro da nossa Igreja Católica como religioso, um padre, como um sacerdote, como um diácono, ou também as religiosas, né? As irmãs, as freiras. Para os padres e os diáconos, esse sacramento chama ordem. E ali o homem decide se ele vai servir a Deus num mundo bem particular, né? De uma forma muito particular, cuidando do rebanho, do povo de Deus dentro da igreja. Esse outro sacramento de serviço é o que nós mais conhecemos, que é o sacramento do matrimônio. Que é matrimônio, a gente logo liga casamento. Casamento não é só aquela cerimônia, né? Aquele momento dentro da igreja, o padre, os noivos, padrinhos, convidados, nem depois aquela festa. Isso é a cerimônia, essa é a celebração do sacramento do matrimônio. Mas ele começa bem antes. Lá, quando Deus criou o mundo, ele criou o Adão, aí depois ele viu que o Adão estava sozinho, ele precisava de uma pessoa junto com ele. Criou a Eva, assim nos ensina a igreja, e disse, olha, lá no comecinho, em Gênesis, o homem e a mulher deixarão a sua casa, o seu pai, a sua mãe, e se unirão, e serão uma só carne. Tanto Deus amou a família, que quando enviou Jesus para nós, ele enviou dentro de uma família. Jesus estava ali na família com Maria e José. Lá, quando a gente celebra o Natal, a gente entende um pouquinho disso. Mas também, com o passar do tempo, nós fomos caminhando, nós fomos entendendo mais. Quando Jesus foi nos ensinando sobre o matrimônio, sobre o casamento, em um momento, logo no comecinho, quando Jesus cresceu e começou a levar o evangelho, a boa nova de Deus, né, para o mundo, ele foi numa festa de casamento. E lá aconteceu o primeiro milagre, nas bodas de Caná. Você pode até procurar na sua Bíblia, você vai lá ver em Mateus, logo no comecinho, né, do Evangelho de São Mateus, quando Jesus fez um milagre nas bodas de Caná. Faltava vinho, ia acabar o vinho, e aquele casal de noivos ia passar uma vergonha muito grande, logo nos primeiros dias de casamento. Mas aí a mãe de Jesus, sabendo que Jesus era muito bonzinho e que ele tinha poder para ajudar aqueles noivos, pediu que ajudasse eles e pediu aos servos que fizessem tudo o que ele mandasse. E Jesus transformou a água em vinho, trazendo para os dias de hoje, quando o casal se conhece e namora, fica noivo e resolvem que vão juntos viver uma vida, construir uma família, eles procuram a igreja, o padre, lá eles fazem o sacramento do matrimônio. E depois disso, eles aceitam ali naquele momento viver juntos, fazer uma família, e aceitam também durante essa cerimônia encaminhar os seus filhos, aqueles a que Deus confiar a eles, para que eles ensinem também sobre a igreja. São João Paulo, ele dizia que a família é a célula da sociedade, ou seja, ali é onde se constrói a sociedade de hoje. Por isso, eu convido você a refletir sobre esse sacramento e quando você crescer, você procurar uma pessoa que te deixe feliz e que te faça feliz, que você possa construir uma família e ser muito abençoado por Deus com o sacramento do matrimônio. Tá bom? Fiquem com Deus, aproveite bastante a sua catequese e Deus sempre te abençoe você e sua família. Amém. Ordem. Olá, vamos falar do sacramento da ordem. Toda comunidade, todo grupo humano necessita sempre
de alguém ou de algumas pessoas que liderem, guiem o grupo, ou, no caso cristão, sirvam o grupo. Jesus, ele disse aos seus apóstolos para anunciarem o Evangelho, perdoarem os pecados e guiar a comunidade dos irmãos e irmãs. O sacramento da ordem, ele é conferido pelos apóstolos. Nós vemos isto lá, já nos Atos dos Apóstolos. Quem instituiu isso foi Jesus, na última ceia, e depois os apóstolos abençoam, ordenam Matias, que vai tomar o lugar de Judas Iscariotes entre os 12, e os 7 primeiros diáconos, que são aquelas pessoas que ajudam a comunidade na caridade, o cuidado aos pobres, né? É exercido, sobretudo, pelos diáconos. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas batizadas, como os outros, e do meio dos batizados, Deus chama alguns para serem padres. Nós servimos a comunidade, celebrando a Eucaristia, que só o padre pode celebrar, e perdoando os pecados, através do sacramento da reconciliação ou confissão e o sacramento da unção dos enfermos. A ordem é um sacramento que faz com que o sacerdote, padre ou bispo, eles hajam unidos a Jesus, de tal modo que quando o padre diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, ou então, eu te absolvo dos teus pecados, é o próprio Jesus que está dizendo e fazendo este ato. Para isso é preciso receber este sacramento. Os bispos, que são sucessores dos apóstolos, que receberam essa autoridade de Jesus, eles, através da imposição das mãos, né? Ele impõe as mãos sobre a cabeça do diácono, do presbítero, e quando é ordenado um bispo, do candidato bispo, não é? Para que recebam a graça de Deus de poder guiar e servir o seu povo. Esse sacramento é um sacramento que permanece para sempre. Mesmo se acontecesse do padre deixar de ser padre, ele vai ser sempre sacerdote, porque é um sacramento que marca a alma do sacerdote e faz com que ele seja sempre servidor do povo, celebrando a Eucaristia e perdoando os pecados. Deus abençoe. Unção dos enfermos. Olá, nós vamos falar do sacramento da unção dos enfermos, ou seja, unção, passar óleo nos doentes. Enfermos quer dizer doentes, unção quer dizer passar óleo. Muito bem, a unção dos enfermos, ela lembra as várias curas que Jesus fez. Deus se preocupa com o sofrimento humano, Deus se preocupa com a nossa miséria, Deus quer que nós sejamos curados e que, mais que tudo, sejamos salvos. Por isso, na carta de São Tiago,
se diz: quando uma pessoa estiver doente, chame o sacerdote. O sacerdote vai ungir a pessoa com óleo, vai rezar e a pessoa, com a graça de Deus, pode ser curada e os seus pecados serão perdoados. A unção dos enfermos, ela é feita pelo sacerdote e é um ritual onde nós pedimos a Deus a saúde, a restituição da saúde, e Deus concede também neste sacramento o perdão dos pecados. Porque Jesus, algumas vezes, até antes de curar as pessoas, ele perdoava os pecados. Porque muitas vezes uma consciência pesada por erros grandes feitos no passado deixa as pessoas para baixo, deprimidas, e em vez, Jesus quer arrancar tudo isso, quer que nós sejamos livres. Se a pessoa, às vezes já muito velha ou muito doente, está no caminho da morte, a pessoa é consolada por Deus, tem a certeza do perdão de Deus, do amor que Ele tem por nós, e pode se preparar bem para esse grande abraço de amor com Deus, que é a morte. Mas o sacramento é sacramento da saúde, do perdão, da recuperação das forças físicas e espirituais. Deus te abençoe. Uou, que vídeo legal! E aí, amiguinho, gostou da participação especial dos nossos convidados? Então já clica no like pra gente continuar trazendo mais convidados especiais para vocês. Ei, chegamos no final de mais um desafio. E como havíamos combinado, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um formulário para vocês colocarem todas as respostas. Os 10 primeiros que responderem vão ganhar essa mini Nossa Senhora. Então já sabe, corre lá para responder e garantir a sua. E amiguinhos, já conferiu o Evangelho do dia? Ainda não? Então já clica aqui nos cards e corre lá para conferir. Bom, amiguinhos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de assinar a listinha de presença que está aqui na descrição. Um abraço e fiquem com Deus. Beijos!